Boa noite, sejam bem-vindos. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado, se você ainda não cumprimentou. Diz como é bom estar aqui com você. Deus tem algo, está derramando algo muito especial nessa noite, não é verdade? E Ele vai continuar agora nesse momento. Eu queria contar algo que me aconteceu hoje e que aparentemente era muito natural. Eu estava vindo para a Onda, como de costume, às 6 horas, porque 6h30 nós começamos o nosso trabalho aqui com os voluntários, de passagem do culto, de ver se está tudo certo, a galera arrumando as cadeiras, limpando, para receber vocês da melhor forma possível. Como de costume, eu tirei minha tarde, um momento grande da minha tarde para ter um tempo de oração. Eu, de verdade, tenho medo de fazer algo desse tamanho, de subir aqui, de falar do amor dele sem entregar para ele antes, para que ele multiplique, para que ele faça no meu lugar. E eu tive meu momento com Deus à tarde, e Deus falou para mim que Ele estaria derramando nessa noite algo muito especial. E meu coração encheu de expectativa, e eu não vi a hora de estar aqui. E eu não vi a hora de ver com os meus olhos o que Deus estava fazendo, iria fazer. E chegando aqui perto, os carros da frente frearam muito brusco e eu freiei também. Graças a Deus não bati no carro da frente, mas eu escutei um barulhão atrás de mim e veio uma moto arrastando até o meu carro. Imediatamente, eu nunca passei por isso, nunca sofri nenhum acidente, nunca nada. Então eu não sabia o que fazer. Comecei a tremer. Meu Deus, o que aconteceu? O que foi isso? E o meu medo era que essa pessoa estivesse embaixo do meu carro. Então eu fiquei assim, numa rua hiper movimentada, que é ali entrando, ou você vem para Albé, no mercado municipal, ou você vai ali, sabe aquela rua ali? Super movimentada. E eu parei, liguei o pisca-alerta, desci. Quando eu olhei a menina, ela já veio. O que aconteceu? Por que você parou? Eu falei, gente, parou ali na frente, desculpa, parou. A galera parou e eu parei junto para não bater. Peguei ela aqui comigo, fui levar para a calçada. Ela falou, não, tá tudo bem, só ralei meu joelho. Eu falei, não, então eu vou tirar meu carro. No que eu faço assim, veio uma moto e... Eu falei, que é isso? E agora? O cara, do mesmo jeito que caiu, levantou para vir para cima de mim e disse que ia me matar, que começou a me xingar e começou a gritar comigo e disse que queria me bater e que ele não estava se segurando porque ele estava muito nervoso, quem que ia pagar, porque eu ia presa, porque eu ia isso, porque eu ia aquilo, eu ia tudo. E eu comecei a tremer, e eu falei, e agora? E vocês sabem que eu estou sem o pastor Lipão, que foi a primeira pessoa que eu pensei em ligar. E nesse momento eu me senti muito sozinha. E o cara brigando comigo e gritando comigo, e eu com medo. Eu estava me preparando psicologicamente para levar um soco, porque o cara estava muito nervoso. E eu, ali naquele momento, e a menina, eu ajudando ela com o joelho ralado, e o cara ali, o meu carro ali, eu não sabia o que fazer, se eu tirava o carro, se poderia piorar a situação. E ele gritando, e eu chamei a polícia, e aquela confusão toda. E eu liguei para várias pessoas, as pessoas não me atenderam. E eu comecei a chorar, eu fui para a calçada, e o cara gritando, onde você vai? Eu não podia nem chorar. Super nervosa, e consegui falar com o pastor Eloy, graças a Deus, ele foi lá me ajudar, falar com ele, porque ele estava muito irado. E aquela situação foi muito difícil para mim. Eu me senti por alguns minutos
extremamente sozinha, desesperada. Talvez você é homem, você levaria numa boa, você enfrentaria ele. Mas tinha um cara desse tamanho, querendo me bater, eu sozinha. E eu só pensava, meu Deus, eu tenho tanta coisa hoje à noite ainda, como vai ser? Então, o pastor Eloy foi lá, me ajudou a resolver, e ele dei o dinheiro que ele queria, embora eu não estivesse errada. Esperei a polícia não veio, óbvio. E o cara queria só o dinheiro, queria o dinheiro, e eu dei o dinheiro para ele lá, e voltei para a onda, mas dentro de mim eu estava desesperada. Eu escutei tanta coisa, eu vivi um momento tão apreensivo de medo. E eu vim para cá e graças a Deus pela onda, pelas pessoas, cheguei aqui desesperada, chorei tudo que eu tentei segurar na frente dele. E eu permaneci aqui. Nós fizemos um tempo de oração antes do Soma. E Deus falando para mim, calma, não desfalece. Porque Deus tem algo, eu tenho algo para derramar aqui nesse lugar. Não desfalece. Eu pensei, eu vou botar outra pessoa para pregar. Eu não estou com estrutura para pregar hoje. E Deus falou, você veio até aqui, vá até o final. E eu cheguei, a minha mãe e minha irmã estão aqui na frente, do lado do GF ali. Minha mãe chegou, falou que queria orar comigo, e ela falou uma coisa que eu tomei para mim. Ela falou assim, nesse momento você não tem estrutura para fazer nada. Então acho que você se esvaziou completamente de você, do que você lembrava, do que você sabia, da sua estrutura emocional. Agora é Deus que vai fazer no seu lugar. E eu me apossei disso. Uma salva de palmas a Jesus, porque Ele vai reinar aqui. Ele vai reinar nesse lugar. Logo em seguida o Joilson veio e falou, Lari, não sei o que aconteceu, não vai ter live, a galera não vai assistir ao vivo. Eu falei, capeta, sai em nome de Jesus. Porque Deus tem algo para você. Você é privilegiado de estar aqui nessa noite. Porque Deus quer derramar algo para você. Não é coincidência, não é um acaso, nada é por acaso. O Senhor está derramando algo sobre você que vai recuar na eternidade. Algo que vai transformar a sua história. Sabe o que aconteceu comigo aqui? Talvez amanhã, depois eu vou esquecer, mas talvez você está vivendo um momento na sua vida como essa, mas talvez não nesse nível, nesse jeito. Não me acidentei, não aconteceu nada, graças a Deus. Mas talvez na sua história você está vivendo momentos terríveis. E você se sentiu como eu me senti, sozinho, sozinha. Em que você tenta ligar para um, tenta ligar para outro. Ninguém pode resolver o teu problema. Em que parece que tem alguém tão grande querendo bater em você. E você entrou em desespero. Talvez você está passando por um tempo na sua vida em que a vontade é de pegar o carro e ir embora. Mas eu vim para derramar, para ser canal de bênção na sua vida. E Deus quer que você vá até o final, para que você veja os resultados daquilo que Ele está fazendo na sua vida. Se você está passando por um tempo de angústia, de dor, de dificuldades, seja ela financeira, seja ela familiar, seja ela no seu casamento, seja ela com seus filhos, seja ela com as suas emoções, dores que você tem sentido, que parece que não acabam, em que só sobra desespero. Eu quero orar por você.
Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Deus está aqui. Ele ama a sua vida. Ele enxuga cada lágrima. Ele recolhe cada lágrima e guarda. Se você está passando por um tempo de angústia e dificuldade, eu quero orar por você. Levante uma de suas mãos para eu ver você. Levante uma de suas mãos. Fique em pé no seu lugar, melhor. Está todo mundo de cabeça baixada, de olhos fechados. Levante-se no seu lugar. Eu quero liberar uma palavra de cura nessa noite. O Senhor não esqueceu de você. O Senhor não esqueceu de você. Por mais que no meio do desespero, assim como eu me senti, Ele não esqueceu de você, assim como Ele não esqueceu de mim. O Senhor quer investir na sua vida. E essas dores não são punições, essas dores são escola. 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 Porque você vai sair muito mais forte. Você vai ser muito mais usado pelo Senhor. Ele quer derramar sobre você um frescor. Mas se nessa noite Ele não derramar sobre você, se nessa noite você sair no mesmo lugar, do mesmo jeito, é porque ainda assim o Senhor está com você e tem algo. Ainda assim é um processo. Não se desespere. Não se desespere. E principalmente, eu não fiquei lá naquele lugar esperando alguma coisa acontecer e nem voltei para minha casa. Eu vim aqui adorar o Senhor. Em meio ao desespero, saia do seu lugar e vá adorar o Senhor. Em meio às dores, saia do seu lugar e adore ao Senhor. Porque Ele é digno de toda honra, toda glória, independente do que você está passando, mas acima disso, Ele te ama e Ele cuida de você. Eu quero orar por você. Receba nessa noite a cura, em nome de Jesus. Pai, eu quero colocar cada um que está levantando aqui. Pai, eu quero colocar cada pessoa que está abrindo seu coração. Espírito Santo, vem como um aroma suave sobre cada um. Espírito Santo, vem, usa as nossas vidas para a honra e glória do Teu nome, usa as nossas dores para a honra e glória do Teu nome, usa o nosso desespero para a honra e glória do Teu nome, seja adorado nesse lugar. Espírito Santo, derrama um tempo novo sobre cada um aqui. Derrama, Espírito Santo, um milagre sobre cada um aqui. Nós ansiamos pela Tua voz, nós ansiamos pelo Teu toque, nós ansiamos pelo Teu abraço. Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui, Tu és desejado nesse lugar. Nós estamos aqui para Te adorar, em meio ao desespero, em meio à dor. Receba a nossa adoração, receba as nossas lágrimas, receba o nosso clamor. Vem Espírito Santo como uma pomba, da paz, da tranquilidade, em nome de Jesus, amém e amém. O Senhor restaurará a sua história, a sua vida, em nome de Jesus, amém? Pode se assentar. Bom, nós estamos no Tema Mesh, terceira semana do Tema Mesh. Quem tem sido edificado por Deus nesse tempo, tem recebido revelações da parte de Deus nesse tempo? Eu particularmente sou apaixonada pelo Tema Mesh, particularmente me identifico muito, já passei muito perrengue no meu casamento, na minha família. Então eu me identifico como cada palavra que é dita. E para quem está chegando há pouco tempo, o Tema Mesh, ele fala sobre relacionamento. Fala sobre casamento, fala sobre namoro, fala sobre noivado, fala sobre ser solteiro. E essa noite nós vamos falar
especificamente sobre algumas orientações que Paulo nos dá. Mas antes eu queria saber aqui, dar um diagnóstico. Quem aqui é casado? Levanta a mão. Olha isso. Agora levanta a mão aqui, quem é bem casado? Levanta a mão, bem casado. Alguns ficaram de uma baixada, por quê? Não entendi. Quem aqui é solteiro? Levanta a mão. Olha, povo animado. Bom demais ser solteiro, bom demais ser casado, bom demais. A gente tem que aprender a lidar com, curtir cada fase, não é verdade? Se eu fosse fazer uma pergunta para vocês, aí dentro do seu corezinho aí, de sua mente, responde para ti mesmo. O que você gostaria, ou o que você coloca em primeiros lugares, como desejo de ter em vida? O que é um atestado de uma vida incrível? Não, atestado de vida incrível é o dia, Larissa, que eu comprar minha casa própria. O dia que eu comprar minha casa própria, minha casa, minha vida, pagando 10 séculos. Mano, dia que eu pegar a chave, Deus já pode me levar. O dia que eu tiver um carro rebaixado, as ideias. Aí não passa em nenhum lugar, né? O dia que eu tiver filhos. Tem muita gente que tem um desejo. Eu tenho uma amiga que falou para mim assim, ó, Lara, eu queria tanto ter filhos, mas eu não queria casar. Eu falei, nossa, tudo errado. Difícil, né? O que é um atestado de vida incrível para você? Por incrível que pareça, muitos solteiros olham para um casal, olham para pessoas casadas e falam, nossa gente, como é que vocês conseguiram isso? Eu estou há 32 anos tentando. Não, é pouco ainda, né, gente? É pouco? Pouco, né? Mas não consigo. E eu só vou morrer o dia que eu casar, porque esse é o meu objetivo de vida. Então eu quero conversar com vocês a respeito de algo que Paulo nos orienta. E hoje nós vamos sair daqui entendendo isso, internalizando isso no nosso coração, amém? Quero que vocês abram lá em 1 Coríntios 7, 7. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 7. Paulo, ele vem de um contexto dessa carta, que a gente já vem falando, conversando nesse tema, que ele vem falando sobre relacionamento. Então você vai ver lá, por exemplo, ele falando que o homem não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim a mulher, que a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o homem. Ele fala também sobre sexo, ele fala não se recusem, né, a não ser por consentimento mútuo. E ele vai falando algumas coisas, e aí chega em 1 Coríntios 7, 7, que diz, gostaria que todos os homens fossem como eu. E aqui Paulo não está dizendo sobre o sexo masculino, ok? Ele está falando sobre a humanidade. Eu queria que todos fossem como eu. Mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus. Um de um modo, outro de outro. Ok? Como Paulo era? Paulo era solteiro. E ele fala, eu gostaria que todos fossem solteiros como eu, mas eu entendo que existe o dom que vem de Deus. Ele está falando sobre o celibato, né? Que talvez não foi o meu caso, mas talvez pode ser o seu caso. Olha só que legal. Se você quiser, vem aqui que eu oro por você. Deus derrama esse dom. Então ele fala justamente isso, ó, se você também não consegue ficar sozinho, fica aí se abrasando, então talvez Deus não derramou esse dom para você. Paulo está dizendo, existe um dom, mas eu gostaria que todos fossem como eu. Por que será que Paulo fala sobre ser solteiro, ser algo tão bom? Por que será? O que é que existe nessa fase que é tão bom? Paulo está dizendo basicamente que quem casa está dividido.
quem casa está dividido. Eu discipulo uma menina que é solteira atualmente, ela namora, mas ela não tem a vida conjugal, responsabilidades conjugais, que é a pastora Cauane, que estava fazendo aqui a ceia. E aconteceu uma situação interessante que ela falou para mim assim, Lari do céu, no discipulado, eu queria falar algo que me aconteceu e não sei o quê. Eu falei, nossa, o que foi que te aconteceu? Então, é porque ela mora sozinha em Joinville, com duas amigas, sozinha não, com duas amigas, mas ela está acostumada com a casa em silêncio. Aí ela falou, nossa, acredita, dormiam umas pessoas na minha casa, e assim, foi uma turbulência aquela casa, acredita que eu não consegui falar com Deus, não consegui ler a Bíblia, não consegui, eu estou me sentindo tão mal. Falei, linda, bem-vinda ao clube. Porque a vida de um solteiro, eu não estou dizendo que você não faz nada, tá? Ok? Não me atire pedras. Mas um solteiro, ele basicamente cuida da sua vida. Então, ele trabalha, ele faz faculdade, ele quer sair, ele sai, ele não quer sair, ele não sai. Ele serve para aqueles que são, né? Conhecem a Jesus, está servindo. Então, estou generalizando, ok? Talvez não seja o seu caso, porque você cuida de mais pessoas da sua família. Mas ok, estou generalizando a vida de solteiro. Basicamente, ele cuida da sua vida. Sua rotina é para ele mesmo. E um casado? Já começa que quando você casa, você não tem mais planos. Eu vou fazer um intercâmbio. Depois que eu casar, amigo, vou fazer 1 ano de intercâmbio. Não, peraí, você tem que escolher. Então não casa. Porque agora você tem uma família. Quando eu tenho tempo com Deus, eu estava explicando isso para a Cauane, eu falei, Cal, você precisa encontrar Jesus em meio ao caos. Basicamente é isso quando você tem filhos. Quando eu vou ter meu tempo com Deus, eu fecho minha porta de dentro, minha porta, ok? Estou imaginando outra coisa. E aí, estou sentada lá, abro a minha Bíblia, de repente vem o Zion pela sacada. Aí põe a boca assim. Que, Zion, o quê? Todinho. Ok. Principalmente agora que o Lipão não está, porque antes eu só, Lipão! Beleza, levanto, faço o todinho, tá tudo certo, galera? Posso continuar lá? Pode, mamãe, fica à vontade, daqui a pouco eu volto, vem outro. Mamãe, o Zion quebrou não sei o que era meu, você precisa falar com ele. Zion, saí de lá de novo. Quando o Felipe está lá em casa, ele já vem, chega a hora, né, minha hora de boa. Ô Lari, queria um brigadeiro, faz para nós. Falei, gente, que isso? Você não tem mais paz, você precisa administrar a sua casa. E isso, obviamente, com relação ao compromisso. Agora, não posso sair assumindo um monte de coisa, saio de manhã, volto à noite. Eu tenho responsabilidades. Então, basicamente, o que Paulo está falando ali, que ele gostaria que todos fossem como ele, é porque era uma prática de vida dele. Ele era solteiro, ele conseguia servir mais e mais profundo a Deus, e ele olhava provavelmente para os casais e falava, nossa, que todo mundo seja como eu, porque vocês não podem mais, tem limitações, estão divididos. Então, continuando o versículo ali, ele vai justamente afirmar isso que eu estou falando. 1 Coríntios 7, 32 ao 34. Se você quiser, você pode abrir, senão só escuta. Ele fala assim, gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar sua mulher, e está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupam-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar o seu marido. Então, Paulo está falando o quê? Jornada dupla. Porque você não pode olhar para o seu casamento e falar, não, beleza, Paulo falou, infelizmente casei, agora vou cuidar da minha família. Não, peraí. A questão aqui é jornada dupla.
Você vai dificultar a sua vida. Porque além de você cuidar da sua família, e você deve cuidar da sua família, você deve zelar por ela, você precisa servir ao Senhor. Então Paulo estava tentando facilitar a nossa vida. Fala, gente, espera aí, o mais importante é servir ao Senhor. Então, eu gostaria que todos fossem como eu. Mas, se Paulo conhecesse as famílias da onda dura, ele não falaria isso, não é verdade? Não é verdade? Porque aqui tem casal que consegue servir mais a Deus depois que casou, amém? A forma como nós poderíamos estar contra o que Paulo está falando é justamente entender o nosso casamento como um trampolim para servir mais a Deus. Porque aí, não, enfim, eu que vou falar para Paulo, gostaria que todos casassem com um marido como o meu. Porque aí sim é servir a Deus. Yeah! Ser solteiro, maior dificuldade, mas ser casado e servir a Deus, você não faz ideia, potencializa. Porque o seu casamento, ele pode ter dois caminhos. Ou ele potencializa o chamado, onde você vai fazer mais, viver mais, ir mais profundo com Deus, ou ele pode ser uma distração. O meu casamento, por exemplo, hoje estou vivendo de maneira prática, está aqui uma pessoa física na tua frente, exatamente vivendo isso. Pastor Lipão foi chamado entre os 20 pastores mais influentes do Brasil. Olha que legal isso, gente. É doido demais isso, não é? Mano, pastor da onda dura, seu pastor está lá como um dos pastores mais influentes do Brasil. Isso para mim é surreal. Deus derramando algo especial para nós, nos levando a níveis mais profundos. E ele está vivendo o chamado. Você imagina como é que essa pessoa vai voltar de lá? Vocês conseguem imaginar? Vai voltar rodando. E o pastor está vivendo lá coisas que, se a casa dele estivesse um caos, se eu estivesse distraindo, não vivendo o meu chamado, ele nunca conseguiria ir. Mas muito pelo contrário, estou aqui, bati meu carro. Não, e mais detalhes, deixa eu fazer só um parênteses, que eu estava mandando, converso com ele, porque como ele está longe, travo assim o negócio, boto no banco do lado e vou conversando. E aí, de repente, parei, não sei o quê, de repente... meu Deus, acho que alguém entrou embaixo do meu carro. Meu Deus, eu fazia assim, e desliguei. E esqueci de voltar para ele e falar, não, está tudo bem. Ele está até agora achando que alguém morreu. Depois eu falo com ele. Então, assim, aconteceu tudo o que aconteceu, vim para cá. Estou aqui, estou pregando, montamos todo o culto, estou atendendo pessoas durante a semana, estou fazendo um monte de coisa que era papel dele. Não, vamos lá, vai viver isso aí, tudo que você tem para viver, que eu seguro as pontas aqui. Em muitos momentos, eu falo para ele, Lipão, por favor, fique com os meninos, preciso sair, já fiz as coisas, está tudo aqui. E ele fala, não, vai lá visitar a GP, vai lá atender, vai fazer, vai viajar, vai... Por quê? Porque é um potencializando o chamado do outro. Fica muito melhor, fica muito melhor. Agora, seu casamento pode ser uma distração. Por exemplo, quando você era solteira, você servia mais a Deus ou menos? Você ia mais longe com Deus ou menos? Seu casamento te distraiu e te tirou do foco do chamado que Deus tem para você? Você se percebe vivendo muito mais com Jesus hoje? Sabe, eu tenho atendido, pastor Lipão, os pastores da onda têm atendido muitos casais. E nas falas dos casais, a gente percebe uns casamentos tão narcisistas, tão egoístas, que parece que pediram a Deus uma esposa, um marido, e quando estão vivendo aquele casamento,
Senhor, obrigada, tá? Mas agora o Senhor aqui e nós aqui. Esqueceram, se distraíram. E Deus lá empolgado, Senhor, me dá uma mulher, vou te preparar uma mulher linda, de Deus, minha no caso. Está aqui, vai lá. Aí você começa, obrigado Senhor, falou, valeu aí, hein? E aí Deus tipo, ué, isso não vai dar certo. Porque existia um propósito maior do que apenas receber uma esposa. Isso não vai dar certo. E justamente isso que a gente percebe. Casamentos que falam, não, a gente não vai servir mais não, ok? Porque a gente vai cuidar do nosso casamento. A gente vai cuidar do nosso casamento. Sabe, Hebreus fala, livre-se de tudo que atrapalham e corram com perseverança. Talvez seu casamento você está vivendo um caos nele. Eu estive vivendo um caos no meu casamento. Eu vivi muitos caos no meu casamento. Mas sabe, às vezes a gente recebe esses casais, falam, contam das suas dores, dos seus problemas. E quando esses casais vêm até nós falamos, não abandona as coisas do Senhor, porque é isso que vai manter o seu casamento bem, vivo, em chamas. E eles falam, não, eu preciso me afastar, preciso cuidar do meu casamento, preciso viajar, preciso... Não faz isso. Sabe o que a gente tem visto de maneira prática? Eu não estou inventando nada não, sabe o que a gente tem visto? Pessoas que falam assim, eu preciso cuidar do meu casamento. Abandonam as coisas do Senhor, abandonam o seu chamado. Então eles perdem o seu chamado e perdem o seu casamento. Óbvio, o Senhor não te fez para casar. Ele te fez para que você vá e cumpra o chamado que Ele tem sobre você. E que o casamento te impulsione a viver isso. O próprio Deus falou, vá constituir família. Não é bom que o homem esteja só. Paulo não estava se opondo a Deus. Mas ele estava falando de algo prático. Mas você, que está casado, que está num namoro, que está num relacionamento, você pode ter um casamento que te impulsione a viver mais profundo o teu chamado. E você que está solteiro, escolha bem. Larissa, eu quero casar, eu não quero ficar só. Escolha bem. Escolha bem. Existe uma corrida. Existe um fim. Por isso que eu perguntei para você lá no começo. O que é o resultado? Assim, o que tem que ter na sua vida para você dizer assim, a minha vida foi incrível. Foi incrível, eu casei. Eu tive um marido que cuidou de mim, cuidou dos meus filhos, me deu dinheiro. Eu tive uma esposa que limpava a casa, que cuidava de mim, me amava. Existe um fim, existe um destino, existe algo que ultrapassa os limites do casamento, que passa por isso, é mais para lá. E esse caminho é de intencionalidade. Talvez se eu perguntar para você, qual o caminho para se formar na faculdade? Eu e você vamos dizer, sim, você vai para a aula, você estuda, você frequenta, faz tudo que tem que fazer, e você vai receber o seu canudo na formatura. Se eu te perguntar o que você precisa para comprar uma casa, sim, existe um caminho, você precisa guardar o seu dinheiro, você precisa se organizar financeiramente, você precisa achar uma casa que caiba no seu orçamento. Você vai ter uma casa, mas muitas vezes quando a gente fala de casamento, a gente fala como casar bem, e talvez entramos em divergência. Porque talvez você tenha uma opinião, eu tenho outra, fulano tem outra, ela ali tem outra, ele lá tem outro. Por quê? Por quê? Porque muitas vezes a gente está perdido, achando que o fim foi quando a gente casou. E quando eu perguntei para você que está casado bem, levanta a mão. O que é estar casado bem? Paulo fala. Paulo dá a resposta. Uma vida bem-sucedida é aquela que você cumpre o seu chamado. Ou seja, um casamento bem-sucedido é aquele que te impulsiona a viver um chamado.
temos um destino, temos um fim. Paulo fala uma frase muito conhecida, um versículo muito conhecido entre nós. Está lá em 2 Timóteo 4,7. 2 Timóteo 4,7. Ele fala algo sublime. Combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O mais doido é olhar que Paulo falou isso em vida. Porque uma coisa é você ver um morto, um senhor de 95 anos e falar, que legal, ele acabou a carreira. Puxa vida, foi um homem de Deus, cumpriu o seu chamado. Paulo fala em vida. O que será que ele acabou? Que carreira é essa que ele terminou? Você já parou para pensar nisso? O que foi que Paulo terminou, que em vida ele podia afirmar que terminou? Paulo, nesse contexto, ele estava falando, exortando Timóteo, ele estava conversando com Timóteo preso, ok? Preso. Ele sabia que ele ia ser morto injustamente pelo juiz Nero. Juiz Nero ia colocar ele morto, ia mandar eles matarem ele. Era o julgamento. Paulo sabia que isso ia acontecer injustamente. O que você faria se soubesse que daqui a pouquinho você vai ser morto injustamente? Paulo estava afirmando, Timóteo, deixa eu te falar uma coisa. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E Paulo fala isso em 3 tempos verbais. Vamos voltar um pouquinho antes Paulo fala assim, ó, eu já estou, em 2 Timóteo 4,6, ele está falando ali no tempo presente, hoje, ele fala assim, ó, eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Ele faz referência ao Antigo Testamento, ok? Quando o vinho era derramado no altar como sacrifício de gratidão. Paulo ia ser derramado como sacrifício de gratidão a Deus. E ele fala, eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Ele fala, está próximo a minha partida. No original, essa palavra partida, ela faz uma metáfora com um navio, ok? Tem aquelas coisas que prendem ele na embarcação ali, e partida significava que essas emendas, essas cordas iriam soltar. Isso era a metáfora no original, ok? Então o que Paulo está falando, basicamente, é que agora eu estou livre. Está próximo a minha partida, onde eu vou navegar aos braços do Pai. Ele fala sobre o passado, onde então ele fala justamente isso, combati o bom combate. Se você olhar para a vida de Paulo, Paulo literalmente combateu um bom combate. Ele está falando, eu combati, eu lutei um combate que vale a pena. O que foi que Paulo lutou durante a vida dele? O que foi que Paulo lutou durante a vida dele? Perseguições, ele lutou contra Satanás, ele lutou contra a cultura do pecado entre os cristãos, ele lutou contra falsos profetas, ele pregou a mensagem, ele pregou Jesus, ele lutou. E ele não fala, eu lutei um combate, eu lutei o melhor combate, o bom combate, um notável combate, um sublime combate, um singular combate. Ele fala, acabei a carreira. Que carreira é essa? Carreira fala de uma construção. Carreira fala de uma construção. E ele fala, Senhor, encerramos aqui. Yeah! A carreira que me foi proposta eu encerrei. Todos os obstáculos, sofrimentos, dores. E talvez do ponto de vista humano, Paulo só perdeu. Só chorou, só perdeu, só foi açoitado, preso e morto injustamente. Mas do ponto de vista da fé, Paulo diz, acabei a carreira, combati o bom combate. Paulo parece-me que entendia de coisas que talvez a gente não entende. Conhece coisas que talvez a gente não conhece.
E ele fala, eu guardei a fé. Eu guardei a fé. A minha fé estava guardada, inabalada. Nada poderia deter a minha fé. Nada poderia destruir aquilo que eu acredito. Nenhum sofrimento, nenhuma dor, nenhum açoite, nada. Talvez por muito menos, talvez por um casamento, a gente já está sendo abalado. A nossa fé já se esmurece. E Paulo fala isso no final, sabe por quê? Porque ele diz que por ele ter guardado a fé, então ele combate o bom combate. Por ele ter guardado a fé, ele encerra a carreira. Aleluia. E a esperança para nós é o futuro, que está um pouquinho adiante em 2 Timóteo 4:8, quando ele fala: agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, não somente a Paulo, não somente a mim, não somente ao Vini, mas para você também. E ele fala: mas também a todos os que amam a minha vinda. Você ama a vinda de Jesus? Tem uma coroa reservada para aqueles que amam a vinda de Jesus. Aqueles que amam a vida de Jesus, aqueles que combatem o bom combate, aqueles que encerram a carreira e que guardam a fé, receberá a coroa. Ele fala sobre o justo juiz, sabe por quê? Porque ele sabia que estava prestes a ser morto injustamente por um juiz. E ele fala isso por quê? Porque existe um juiz maior do que qualquer juiz. Existe um juiz soberano acima de todos e tudo. Existe um juiz que se dobrará aos pés de Jesus. Sabe, está claro para mim hoje que o Senhor tem algo especial comigo e com você. O Senhor está querendo abrir os teus olhos para viver algo muito mais profundo do que isso talvez que você tenha vivido. Ele quer te levar a lugares que você nunca pisou. Mas para isso, você precisa amar a vinda dEle. Isso precisa estar lá no topo das suas conquistas. Quando você amar mais o seu casamento do que a Jesus, você não vai ver isso aqui. Essas palavras não vão se revelar para você. Mas quando você amar Jesus acima de qualquer coisa, acima do seu filho, acima do seu esposo, acima da sua esposa, acima do seu trabalho, acima do seu dinheiro, quando nada mais faz sentido a não ser a vinda de Jesus, você nunca poderá falar isso que Paulo falou. O meu maior anseio é dizer isso, é chegar num determinado tempo da minha vida e dizer: combati o bom combate. Doeu, abri mão, está aqui. Existe uma coroa reservada para você. Mas para isso, existem alguns processos. Baixa a sua cabeça, feche os seus olhos. O primeiro deles é se você ainda não entregou sua vida a Jesus. Se você ainda não tem convicção do que é ter um relacionamento com Ele. E vida com Jesus não é tipo assim: eu acho que tenho. Eu acho, sabe, porque minha família tem. Às vezes a gente conversa sobre isso na mesa. Isso definitivamente não é um relacionamento com Jesus.
Se você ainda não conhece Jesus no mais íntimo e profundo, e quer entregar sua vida a Jesus, e quer entregar sua história para Ele, e quer entregar toda a sua vida, a sua família, essa é a noite que Ele separou para isso. Se você quer entregar sua vida a Jesus, eu quero que daí do seu lugar, não tenha vergonha, dê um passo de fé, é o primeiro passo de fé. Eu já fiz isso na minha vida e depois que eu fiz isso, eu experimentei de coisas loucas, incríveis. Aí no seu lugar, se o Senhor está falando com você, levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Se o Senhor está falando com você, levante sua mão aí no seu lugar. Levante a mão aí no seu lugar. Todos de cabeça baixada, de olhos fechados. Se o Senhor falou com você, nessa noite, existe algo reservado para você a partir daqui. Existe algo reservado a partir daqui. Fique em pé no seu lugar. Você que o Senhor falou, você que quer dar um novo rumo para a sua história, fique em pé no seu lugar. Em nome de Jesus. Levante no seu lugar. Eu quero orar por você. Sabe, eu quero que você viva isso. Eu quero que você viva isso de uma maneira tão profunda que você nunca mais vai esquecer.